Diversos conflitos eclodiram recentemente no Oriente Médio. Israel bombardeou a faixa de Gaza, o Hezbollah atacou o norte de Israel, os Houthis atacaram navios e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Os recentes conflitos alteraram a dinâmica da região e têm potencial para alterar definitivamente a geopolítica internacional. O Oriente Médio, região que abriga países do leste do Mediterrâneo até o Golfo Pérsico, está vivendo essa teia de conflitos que são interligados entre si, de acordo com especialistas. Muitos acreditam que a guerra entre Israel e o Hamas serviu como estopim para várias outras questões que já estavam mal resolvidas, mas se encontravam adormecidas. Para entendermos melhor esse cenário de ebulição no Oriente Médio, a gente conversa com o professor de Geopolítica, João Correia. Professor, uma boa noite. Além desses conflitos já mencionados pela Renata, eu queria trazer à tona justamente os últimos ataques do Irã, principalmente no Kurdistão e outros em outras regiões, porque o Irã sempre é apontado como um ator principal ali na região, seja financiando alguns grupos e agora também se envolvendo diretamente com ataques, inclusive, a civis. Espanta essa atitude agora do Irã, das forças iranianas? Como a gente pode analisar os conflitos na região e a participação sempre do Irã ali, não digo de maneira protagonista em todos os casos, mas sempre com uma pontinha? Então, muito boa noite. Essa situação envolvendo o Irã, existe toda uma complexidade. O Irã, até 1979, era um grande aliado dos Estados Unidos, era um grande aliado do Ocidente dentro do Oriente Médio. O Irã, até aquele contexto, era governado pelo Shah, o Reza Pahlavi. Em 79, aconteceu dentro do Irã uma revolução islâmica xiita que levou os ayatollahs ao poder. E de lá para cá, o Irã simplesmente rompeu relações com o Ocidente, inclusive as relações que tinha com Israel, rompeu relações com os Estados Unidos e passou a criar esse duelo no contexto do Oriente Médio. Eu vejo hoje a situação do Irã muito confortável. É um país que tem uma população significativa, é um país que tem um programa nuclear. A Agência Internacional de Energia Atômica diz que o Irã está muito próximo de desenvolver o que a gente chama de bomba atômica e entrar num clube seleto de países que detêm essa tecnologia nuclear para fins militares, mas o Irã ele não se envolve diretamente numa guerra com os Estados Unidos ou numa guerra com Israel. O Irã criou uma estratégia do que a gente chama de guerra por procuração, a proxy by war. O Irã ele vai armando grupos estratégicos espalhados por países do Oriente Médio e esses grupos, financiados pelo Irã economicamente e principalmente militarmente, atacam alvos que o Irã desejaria ou deseja atacar, a exemplo do Estado judeu. Então, recentemente, o Irã atacou um território no norte do Iraque, chamado de Kurdistão iraquiano. O Irã diz que dentro desse Kurdistão iraquiano, os americanos têm a presença militar e Israel estaria usando, através do seu serviço secreto, o Mossad, a região para desestabilizar o Irã. O Irã foi lá e efetuou alguns ataques. É importante lembrar também, um ponto que eu quero até provocar para que vocês façam essa pesquisa, quem nos acompanha, percebam, o mapa do Oriente Médio mudou bastante no intervalo de um século. O Oriente Médio, até o final da Primeira Guerra Mundial, era dominado por um império que prevaleceu no mundo por muito tempo, o Império Turco-Otomano. Quando o Império Turco-Otomano desaparece, quando ele cai, o mapa do Oriente Médio muda completamente. Você tem uma divisão ali entre França, entre franceses e britânicos, depois você tem a chegada muito forte dos Estados Unidos, a União Soviética na Guerra Fria e hoje o surgimento de novos atores, a exemplo da China. Então, é uma área que tem uma complexidade, uma longa história de conflitos envolvendo não só questões domésticas, mas também de governança geopolítica global. Professor, até que ponto essas manifestações indiretas do Irã, como a gente tem falado, são um recado para a Arábia Saudita, que inclusive foi um dos motivos ali do ataque do Hamas em Israel em outubro do ano passado?
Renata, perfeito. O que é que eu percebo? O Irã e a Arábia Saudita são duas potências dentro do Oriente Médio e eu vejo os dois países disputando, como é que eu posso dizer, o protagonismo dentro do mundo islâmico. O Irã não é um país árabe, é um país persa. A Arábia Saudita é um país árabe, mas ambos disputam esse protagonismo dentro do Islã. Por que é interessante falar sobre isso? A Arábia Saudita, ela é grande representante da vertente sunita do Islã. Já o Irã é um grande representante da vertente xiita. Ambos têm o Alcorão como livro sagrado, Mohammed como profeta. Existem muitos pontos de convergência, mas há uma divergência para saber qual é o Islã mais puro e mais ligado às crenças tradicionais. E, de fato, a Arábia Saudita tem uma relação amistosa com os Estados Unidos, os americanos têm investimentos por lá, os americanos compartilham tecnologia militar com a Arábia Saudita, enquanto o Irã vive um processo de isolamento e é alvo de muitas sanções. Existia uma expectativa de que a Arábia Saudita pudesse normalizar as relações com Israel, e quem estava fazendo esse meio de campo era exatamente o Washington, exatamente a Casa Branca. Esse movimento começou muito forte já com Barack Obama, ganhou corpo durante o governo do Donald Trump, é o que a gente chama de acordos de Abraão. Se você perceber, nos últimos anos, vários países do mundo árabe que não tinham relações com Israel passaram a ter. Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Dubai, Abu Dhabi e companhia, o Marrocos, o Reino do Marrocos, o Sudão iniciou uma movimentação, mas a Arábia Saudita era a grande expectativa por ter uma grande economia, grande potência petrolífera e por ter um território significativo dentro do Oriente Médio. A partir daquele 7 de outubro, Hamas atacando Israel, Israel, através das suas forças de defesa, contra-atacando o Hamas, a Arábia Saudita suspendeu as negociações. Não é que a Arábia Saudita goste do Hamas, tenha boas relações, não é isso. O Hamas é aliado do Irã, mas a Arábia Saudita tem esse sentimento com a opinião pública dentro do mundo árabe para não se criar uma primavera dentro do reino que tem uma certa estabilidade política. É uma das ditaduras mais antigas do mundo, coordenada pelo Mohammed bin Salman. Professor, eu queria agora ouvir um pouco do senhor justamente de Israel. Israel, que nesse turbilhão que a gente está vendo no Oriente Médio, primeiro ela é atacada, aquele ataque terrível do Hamas, então responde aí, começa a pipocar outros conflitos na região, todos interligados, como o senhor tem bem explicado para a gente. Como é que fica Israel agora? A gente está acompanhando há pouco, o exército de Israel até mencionou que aumentou o risco ainda maior do conflito ser maior na fronteira com o Líbano. Israel tenta combater o Hamas, obviamente, essa era a tática acabar com o Hamas na região. Mas o quanto ele também pode ter que enfrentar os outros inimigos da região neste momento já? Olha, a situação de Israel é dificílima. Israel tem um território pequeno, diminuto. Israel é um país cercado por inimigos. Se você analisar, Israel tem relações com a Jordânia, mas a população da Jordânia não tem um sentimento, uma positividade ou uma perspectiva positiva mesmo em relação a Israel. Você tem a Síria, Israel disputa com a Síria as colinas de Golã, tomou as colinas de Golã da Síria na Guerra dos 6 Dias. Israel tem disputas ali mal resolvidas com o Egito, no que pese que haja também uma relação diplomática. Israel faz fronteira com o Líbano, que hoje é um grande ponto de tensão. O Líbano tem um estado paralelo. Existe o governo do Líbano, mas um bom pedaço do Líbano tem um governo paralelo que é coordenado pelo Hezbollah, considerado por muitas potências, por muitos organismos, como um grupo terrorista muito poderoso, muito mais forte que o Hamas. Quais são as análises, quais são as expectativas que a gente faz por agora? Primeiro ponto, a fronteira de Israel com a faixa de Gaza, a fronteira de Israel com o Líbano, são áreas agora perigosíssimas. Significa dizer que quando é que a população de Israel poderá voltar a ocupar a fronteira com o Líbano e a fronteira com a faixa de Gaza? Muitas das cidades estão vazias, escolas estão sem funcionar, não existe ainda uma normalidade total. Segundo ponto, Israel diz que vai exterminar o
Hamas. Israel começou a retirar suas tropas do norte da faixa de Gaza, agora se concentra no centro-sul da região. Mas a pergunta é, a faixa de Gaza virou uma terra arrasada. Quem é que vai governar aquela região? Qual é o sentimento da população local? Existe uma proposta da faixa de Gaza ser governada pela Autoridade Nacional Palestina, que é coordenada por um outro grupo chamado de Fatah. Mas se é que a população da faixa de Gaza quer ser governada pela Autoridade Nacional Palestina ou ela quer o Hamas? Existe essa situação. E outro ponto de tensão envolve a Cisjordânia. Cisjordânia é uma área que tem muitas cidades mistas, com grande presença árabe, muitas cidades de maioria árabe, e houve um crescimento de apoio ao Hamas. O Hamas, que é um grupo terrorista, que efetuou aqueles ataques terríveis do 7 de outubro, mas parte da população tem o Hamas naquela região como um grupo de resistência para a criação do Estado palestino. Só que aí o Hamas não tem um canal de diálogo com Israel. O Hamas não reconhece Israel, não concorda com Israel, a presença de Israel como Estado-nação naquela região. Então, existe uma complexidade. Para piorar, você tem os Houthis do Iêmen. O Iêmen fica ali bem na entrada do Mar Vermelho, o Estreito de Bab al-Mandab. É uma rota muito importante para o comércio internacional. Saiu a notícia agora que a Tesla e a Volvo, várias montadoras que estão na Europa, suspenderam a produção por 2 semanas, porque estão faltando peças, visto que muitos navios e empresas não querem navegar pelo Mar Vermelho, não querem passar pelo Canal de Suez, porque tornou-se cada vez mais, vem se tornando um território hostil. Então, todo esse conflito do Oriente Médio, os conflitos entrelaçados, são de interesse internacional, porque o Oriente Médio conecta o Ocidente ao Oriente e vice-versa. Isso pode sim impactar no comércio internacional, na geopolítica. Lembrando, 2024, eleições nos Estados Unidos, eleições agora em Taiwan, eleições na Rússia, eleições na Índia, eleições em mais de 50 países. O Oriente Médio é capaz de moldar os processos, mesmo nos países mais distantes. Nós conversamos com o professor de Geopolítica João Correia. Professor, é sempre um prazer conversar com você. Muito obrigada pela participação. Até a próxima. Toda honra. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Uma boa noite, professor. Tchau, tchau.